pessoal, Silvio Torrezinho, tudo bem com vocês? Hoje, 14 de abril, celebramos o Dia Nacional da Luta pela Educação Inclusiva. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 criminalizou a rejeição de matrículas de pessoas com deficiências que representam quase 15% da população mundial. Eu quero trazer para vocês um programa do Pedro Bial que foi ao ar em 19 de 10 de 2021. Pedro Bial, em conversa com Rodrigo Mendes, ativista da educação inclusiva, lista 3 estratégias para escolas se adaptarem, e Pedro Bial também conversou com a ativista da causa e mãe, Mariana Rosa, que criticou na época a fala do ministro da Educação, que declarou que crianças com deficiência prejudicariam o aprendizado das demais. E mais, a autista e pedagoga Carolina Souza fala sobre a educação inclusiva. Carolina tem 28 anos, autista nível 2 de suporte e foi alfabetizada pela mãe por falta de apoio e estrutura da escola em que estudava. No programa, ela conta que encontrou na universidade o suporte que não teve anteriormente nas escolas. E nesse vídeo ainda tem o depoimento emocionante de uma jovem com síndrome de Down e de uma mãe que fala sobre a luta para incluir o seu filho antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo isso e muito mais você vai ver agora. Já deixe o seu like, se inscreva para mais vídeos como esse e ative o sininho para as notificações. Bora pro vídeo? Muito boa noite. Em 2006, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência consagrou a noção de que não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços. Nos 15 anos que se passaram desde então, algumas dessas barreiras foram derrubadas. Em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão tornou crime a recusa de matricular pessoas com deficiência. Nosso sistema de ensino foi estimulado a evoluir pelo e através do acolhimento da diversidade social. O número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares quase quadruplicou nesse período no Brasil, um progresso da chamada educação inclusiva. É importante entender que ter uma deficiência não é exceção. A Organização Mundial da Saúde informa que pessoas com deficiência são 15% dos 7 bilhões de seres humanos do planeta. Mas desde o ano passado, o avanço civilizatório da educação exclusiva está ameaçado. Para entendermos o que está acontecendo, nossa conversa de hoje é com dois mestres na teoria e na prática do assunto. Rodrigo Mendes e Mariana Rosa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Bial. Alegria voltar aqui e poder beber um pouco desse alto astral do seu programa. Ah, que bom. Mariana, muito bom te receber. Eu que agradeço. O Rodrigo é praticamente sócio proprietário desse programa, então você é muito bem-vinda. Rodrigo, deixa eu lembrar, para quem não viu o Rodrigo da última vez aqui, foi antes da pandemia, todo mundo já se esqueceu tudo que aconteceu antes da pandemia. Rodrigo ficou cadeirante aos 18 anos, então ele tem, portanto, uma visão privilegiada dos dois lados, de todos os pontos de vista desse assunto da educação inclusiva. Rodrigo, antes, historicamente, era uma coisa até bacana, achava-se um cuidado especial para com as pessoas com deficiência prover escolas especiais, exclusivas para elas. O que se descobriu, se entendeu na prática, para mudar essa ideia de educação exclusiva para a educação inclusiva? Bial, existe um falso dilema por parte do senso comum que precisa ser esclarecido. Então, é melhor proteger a criança com deficiência num ambiente preparado, com especialistas, que é o que se imagina de uma escola especial, ou é melhor permitir que ela conviva com os outros? Então vamos lá. Primeiro, vale explicar o que é uma escola especial. Né? É uma instituição que atende exclusivamente pessoas com deficiência. Raramente essas turmas têm o contato com o currículo oficial do município, do estado, e em geral a gente percebe ali uma crença de que elas não vão ter a chance de se desenvolver. E esse modelo ele foi testado por décadas e fracassou. A gente observa isso com várias gerações de crianças que
né, não foram desafiadas, né, não receberam o devido estímulo por meio da interação do convívio e se tornaram pessoas totalmente dependentes das suas famílias e das instituições. Agora, por outro lado, surgiu, como você falou, né, a proposta da escola inclusiva, onde todos ali estão na mesma sala, né, crianças com diferentes perfis. E é importante a gente deixar claro que não basta só matricular, né? É evidente que as coisas não vão funcionar se a escola não se transformar. E aí eu destacaria 3 fatores fundamentais. Primeiro, investimento na formação dos professores, oferecendo conhecimento, recursos alternativos. Número 2, tempo para o planejamento das aulas, para que as equipes possam pensar em cada caso, em cada turma e criar estratégias diversificadas. Em terceiro lugar, serviços de apoio, Bial. A criança com deficiência pode continuar precisando de especialistas, de intérpretes, de cuidadores, mas isso como um complemento e não como uma substituição ao que acontece com os outros alunos. Então, concluindo, as evidências de que a gente dispõe hoje, né, por décadas aí de estudos, mostram que é nesse ambiente da interação que a criança vai participar de fato da corrida da vida e vai ter a chance, né, de alcançar o seu melhor e construir a autonomia. Muito bem explicado, eu entendi exatamente porque esse raciocínio que vale para esse caso específico vale para o geral, que é a ideia democratizante, que é prover o maior número de oportunidades possível para todos. Mariana, você tem uma filha em idade escolar, ela tem paralisia cerebral, tem hoje 8 anos. Como é que foi a sua busca por uma escola para Alice? Você procurou muito? Qual é o seu testemunho? Eu queria poder dizer assim que foi, mas a busca tem sido, sabe, Bial? De princípio foram 6 negativas de matrícula, porque infelizmente as escolas particulares ainda consideram facultativo admitir um estudante com deficiência, né? Então, isso é ilegal, mas ainda é comum ter negativas de matrículas para estudantes com deficiência. Então, eu tive 6 negativas, e elas são das mais sutis às mais escancaradas, até chegar na escola que ela está hoje, alfabetizada e numa sala comum com outros alunos. E acho que dos principais desafios, né, tem o fato de que a minha filha é a primeira a ocupar um lugar do jeito que ela é, né? Então é a primeira aluna que não se comunica oralmente, que anda de cadeira de rodas e que precisa de um suporte, de uma mediação na escolarização. E isso gera muito estranhamento por parte da escola, porque na verdade a presença dela denuncia um repertório curto da escola, no que diz respeito ao processo de ensino. Das escolas, de maneira geral, que não estou apontando o dedo para uma ou para outra, mas é justamente o resultado desse processo histórico que o Rodrigo falou, né? Então, isso é muito oneroso, né, Pedro? Para a gente entender uma coisa, quando uma menina como Alice, 8 anos, paralisia cerebral, entra numa escola regular, normal, sei lá que adjetivo a gente usa, quem tem que se adaptar a quem? A escola tem que prover os recursos e acessibilidade ao currículo. O que eu preciso prover? É prancha de comunicação? É rampa? É provas com diferentes enfoques? O que eu preciso prover para que ela esteja em equidade com os demais alunos? Então, esse é o foco. Não é o laudo que ela oferece, né? Não é um carimbo médico, um laudo médico, mas é um plano que vai olhar para a sua característica individual, como deveria fazer com todos os alunos, e pensar como é que eu garanto o ensino para essa criança, como eu garanto para todos. 2 coisas, Mariana. Que aulas que, em princípio, seriam voltadas mais para a Alice e que todo mundo se beneficiou? E qual é a aula que ela gosta mais? Olha, eu acho que posso contar 2 casos muito breves, mas que ilustram bem a sua pergunta. O primeiro é em relação à própria alfabetização. Eu me lembro de uma atividade que a professora propôs e ela dizia assim: olha, amanhã todo mundo vai trazer tênis com cadarço para aula virtual ainda, né, em tempos pandêmicos. E aí eu fiquei me perguntando, mas como a Alice não passa o cadarço no tênis? Ela não tem essa habilidade, o que vai ser feito? Aí perguntei para a professora, qual é o objetivo dessa atividade?
Ela disse, olha, desenvolver a motricidade fina, os alunos estão aprendendo a escrever, ainda fez esse gesto para mim, do manuscrito, né? Então, passar o cadarço ajuda a desenvolver a escrita, manuscrita. E aí eu perguntei, mas a gente só escreve com a mão? Né? Aí, puxa, não. Né? Então isso mudou completamente a atividade. Eles foram convidados a levar vários tipos de tênis de velcro, tênis de enfiar o pé, tênis de cadarço, né? E a partir disso pensar em várias possibilidades de escrita com a mão, escrita com o sensor nos olhos que vai apontando as letras, escrita com auxílio de comunicação alternativa, escrita com os pés. Cada um escreve de um jeito. E veja, se a gente fosse seguir essa lógica que ela teria um ensino exclusivo, ninguém ia conhecer as tantas possibilidades de escritas que existem. E o segundo caso, que se tornou a aula preferida dela, incrivelmente, a aula de capoeira para uma aluna de cadeira de rodas, né? Então, primeira aula, o professor disse, todo mundo de pé. E aí eu olhei pra ela, e ela já com uma carinha assim, né? Putz, não vai dar, né, mamãe? E aí o segundo era, levantem os braços, e a gente ia agora, né? E aí ela resolveu dormir. Ela faz isso quando ela percebe que a situação tá constrangedora, ela se protege. Eu perguntei se ela queria sair da aula, desligamos a tela e fui conversar com o professor. O professor muito, assim, disponível, e acho que isso é fundamental, né? A disposição para escutar e para repensar os seus próprios paradigmas. E aí ele começou a diversificar. Então ele dizia assim, vamos aprender a gingar? Aí pode gingar assim, e aí ele fazia um movimento clássico lá da capoeira, mas pode gingar só com a perna, pode gingar só com o braço, pode gingar só com os olhos. E quem quiser, pode gingar só com o pensamento. Ah, sensacional. Aí a Alice vibrou, é a aula preferida dela, adora esse professor e, inclusive, começou a fazer movimentos com as pernas que eu nem imaginava que ela conseguiria, de tão motivada e inteirada e integrada, né, com o professor e com os demais alunos. Então, acho que são dois exemplos bem ricos. Que bom, que bom. Rodrigo, meu amigo, um dos primeiros marcos legais do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência é a Convenção da ONU, que eu citei no início de 2006, trouxe diretrizes para uma educação inclusiva no mundo todo. Qual foi a participação do Brasil nesse marco e que consequências ele trouxe aqui para nós? O Brasil foi um protagonista, eu posso dizer, nesse processo. A gente não só assinou a convenção, como a gente incorporou esse instrumento à nossa Constituição Federal, ou seja, todas as leis federais, estaduais ou municipais, em tese, precisam estar alinhadas com a convenção, porque elas precisam respeitar a nossa Constituição. E depois, de alguns anos, a gente teve uma política nacional de educação inclusiva sendo implementada, que foi responsável por isso que você falou, pelo crescimento de matrículas e pela mudança do perfil da matrícula, vamos dizer, segregada para matrícula no ambiente inclusivo, né? Você citou isso no começo do programa. E em 2015, o Congresso aprovou a Lei Brasileira de Inclusão, que está muito espelhada na nossa convenção e que define que é crime uma escola negar a matrícula ou cobrar taxas adicionais, né, a famílias de alunos com deficiência, o que tem ajudado muito a gente desconstruir, né, esse eventual discurso de que a escola não tem vagas ou a escola não está preparada. Aí, no ano passado, a gente teve um decreto apresentado pelo atual presidente propondo reformular a Política Nacional de Educação Especial. Que reformulação é proposta nesse decreto? Quais são as principais mudanças que ele propõe? O que acontece, o que está por trás da ideia desse decreto é a retomada desse modelo da educação segregada. Ele tem várias consequências negativas, né? Eu destacaria, né, a destinação de recurso público para manter esse sistema paralelo de escolas, né? Normalmente são instituições privadas, e aí você enfraquece. O dinheiro que precisa ser, né, canalizado para a escola comum, né, para essa escola ser inclusiva, vai deixar de existir. Aí sim a gente não vai conseguir formar professores, melhorar a infraestrutura e assim por diante. O Rodrigo, inclusive, foi ouvido numa audiência pública pelo Supremo Tribunal Federal, porque isso está com o Supremo para considerar se o decreto é constitucional ou inconstitucional. Esse julgamento está em que pé agora, Mariana? Você tem acompanhado? Sim, tenho. Continua com o Supremo. Aconteceu uma audiência pública há algumas semanas, que também ouviu várias pessoas, e a gente tem uma expectativa que no início do ano que vem a gente tenha uma decisão final do Supremo em relação a isso.
Aquele livrinho ali que eu guardo, na tal de Constituição, talvez apresente respostas para essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente não buscar soluções simples para uma questão tão complexa. Para a gente refletir sobre isso, vamos ouvir o depoimento de uma querida colega de trabalho, produtora aqui do Conversa, a Márcia Galper. Ela tem um filho, o Rodrigo, ele hoje tem 21 anos, ele tem paralisia cerebral. Vamos ouvir a Márcia. É isso, Rô. Conta pro pessoal sobre o que a gente fez. O cinema. Um cinema de quem? Com o grupo. Quando seu filho nasce, você não está preparada para alguma intercorrência, né? Você quer se preocupar com a cor da roupa, passear no parque e tudo mais. Quando ele vem para casa, com uma UTI em casa, precisando de enfermeiro o tempo inteiro, era um estresse muito grande, porque as etapas do desenvolvimento, elas são muito lentas. É muita terapia, físio, TO, fono, então você tem aquela rotina da clínica. Quando ele começou a fazer toda essa bateria, né, de tratamento, nessa clínica tinha uma escola especial na época, que eu achava muito legal, é que era a própria clínica e os próprios profissionais da clínica também atuavam na escola. Então, você tinha esse olhar, tanto do olhar clínico em terapia, de quais são as necessidades dele, e tudo isso se replicava dentro da escola. O seu? Num determinado momento, a gente percebeu que ele estava em condições para ir para uma inclusão. Isso foi um pouco antes da lei. E eu comecei a procurar aqui na região. Então, uma que aceitava cadeirante, não aceitava deficiência visual. A que aceitava deficiência visual, não aceitava, não era adaptado para um cadeirante. Quando ele entrou, teve um choque. Tinha algumas crianças que olhavam. Ele era grandão, né? Ele tinha 10 anos, enquanto as outras tinham 5. Chegou um momento na escola que eu falei assim, eu acho que seria interessante ter uma entrevista dos alunos comigo. Então, eu fui lá, a gente sentou em rodinha e a gente começou a conversar. E eu fui explicando tudo isso pra eles. Falei do olhinho dele, mostrei foto, levei roupinha do tamanhinho pequenininho que ele era quando ele nasceu. Contei a história dele como uma história de um guerreiro vencedor, que é o que ele é. Eu acho que, da mesma forma que você tem a opção de ter uma escola construtivista, tradicional, montessoriana, bilíngue, você também pode ter nesse cardápio uma escola especial. A escola especial foi boa para o Rodrigo, não foi ruim. Ele evoluiu muito, pedagogicamente falando. A inclusão foi maravilhosa para o Rodrigo. Ele evoluiu muito em termos comportamentais e sociais. Ele faz parte, ele é feliz, ele tem os amigos, ele ia para as festas, ele dançava. Ele, graças a Deus, ele é muito feliz. Muito feliz. E a escola foi linda, tanto a especial, que eu amo até hoje todos os profissionais, como a inclusão dele. Eu tenho eu sou muito feliz com o caminho que ele teve nessa escola. Lá, vamos botar o nosso pensamento dialético para rodar. Rodrigo, a educação inclusiva, ela deve ser tão inclusiva a ponto de incluir escolas exclusivas? Bial, acho que tem um outro ponto que vale sempre retomar. A escola inclusiva, ela não propõe a eliminação do atendimento especializado. Pelo contrário, ela entende que esse serviço de apoio precisa continuar existindo, mas complementando. Então, aquilo que a gente tinha, como você chamou de escola exclusiva, né, esse tipo de conhecimento, né, esse tipo de profissional, precisa estar junto lá na escola inclusiva, apoiando os outros professores, para que juntos eles encontrem formas de oferecer acessibilidade, de permitir que essa criança chegue no seu melhor. Então, no fundo, a gente não está substituindo, a gente está somando.
Me ocorreu um símile aqui, bobo, mas assim como crianças, em geral, vão para a escola, mas podem fazer, sei lá, cursos de inglês numa escola de inglês, ou cursos de francês, ou de outras coisas numa outra escola específica. Mariana, existem tipos de deficiência que, de fato, podem impedir o portador de frequentar uma escola regular? Não. Existem tipos de escolas que põem para fora crianças com algumas características. É o contrário, né, Bial? Agora, isso que você está dizendo, né, de ter no contraturno alguma coisa mais específica, de fato vem acontecendo, né? Isso está previsto em lei, é justamente o papel do atendimento educacional especializado, que eu comentava, é previsto em lei. Eu percebo, assim, que é uma mudança que está em curso, é muito recente. Percebi aí que o filho da colega é um pouco mais velho, né? Então é de uma outra época. E a lei está caminhando justamente nesse sentido para a gente ir garantindo as ofertas de modo equânime. A gente vem de uma história de muitos anos de segregação e discriminação, como já foi dito aqui. A gente tem muito mais experiência em segregar e discriminar e excluir do que incluir. Mais um elemento para acrescentar aqui a nossa complexidade. Vou citar o que o Rodrigo já disse. É preocupante a nova política destinar recursos públicos para a manutenção de escolas especiais que promovem segregação, já que evidências mostram que esse não é o melhor ambiente para as pessoas com deficiência se desenvolverem. Então, eu gostaria de saber o que vocês dizem para um pai que vê um vídeo como esse. Uma coisa que eu sempre tive desde o ensino fundamental, que eu era invisível. Daí então, praticamente, eu quero ir pro mundo, eu quero me colocar nas coisas, eu quero me expor. Eu sei que eu tenho a necessidade da fala por eu ficar inúmeras vezes dentro da sala de aula e na hora do recreio, sem poder falar com ninguém. É uma coisa praticamente que não tem como vocês pegarem e conseguirem saber como é que é isso, porque eu sei que foi terrível. E a única coisa que eu não quero, e pode ser alguma, que eu sei que o mundo não está preparado para isso, é que eu existo, eu não quero ficar quieta, eu queria adiante, mas eu não quero que botem paredes, eu queria adiante. Isso da vida mais fácil. A gente vê um depoimento tão verdadeiro, tão bonito, emocionante como esse. O que a gente diz, então, Rodrigo, por você, para os pais que podem talvez interpretar esse depoimento como um argumento contra a educação inclusive por esse bullying que é uma atitude bastante comum entre crianças? Eu diria para os pais pensarem juntos qual a visão de futuro eles vão perseguir. A hora que a gente segrega, o que a gente já aprendeu é que você quase que condena o futuro da criança. Né? Talvez tenha ali um falso conforto de achar que ela vai estar ali mais bem atendida. E não é trivial você viabilizar uma escola inclusiva de qualidade. É bom reconhecer isso. Mas isso não é mais, vamos dizer, agulha no palheiro. A gente tem centenas de exemplos de todas as regiões do Brasil, de projetos, escolas conseguiram criar um ambiente que acolhe, que oferece aprendizagem para valer. Falar em educação, nós temos um ministro da educação chamado Milton Ribeiro. E ele disse, mais de uma vez, que as pessoas com deficiência atrapalham o aprendizado dos demais. Mariana Rosa, você pode comentar, reagir a essa declaração? Sim, uma declaração sinistra, porque parte desse pressuposto de que a gente pode entender que alguns tipos de pessoas não deveriam estar na convivência social, né? Eu acho que o que atrapalha é a gente ter esse pensamento dentro do Ministério da Educação, o que atrapalha é a gente não ter investimento público na formação de professores, na oferta de tecnologia assistiva. O que atrapalha é a gente estar negociando ampliação de direitos e aí ter que nos haver com uma ameaça de retrocesso como o decreto 10.502. Isso é que atrapalha. Isso é retrocesso social, isso é andar para trás, né? A criança, o indivíduo, nunca pode ser responsabilizado por nenhum fracasso, sobretudo fracasso escolar. Vamos lá.
Vamos ouvir agora um pedagogo recém-formado, gravou o seu depoimento contando a experiência que ele teve com educação inclusiva no Brasil. Samuel. Eu entrei com 3 anos na escola de ensino regular. Com 6 anos eu aprendi a ler e escrever. Nisso eu já sabia que eu queria ser professor na educação infantil. Em 2017 eu entrei na faculdade de pedagogia e eu enfrentei várias barreiras indo para a faculdade que era inclusiva. E por que você quer ser professor? Eu quero ser professor para ajudar as crianças a aprender a ler e escrever, e toda criança tem o direito às suas condições e conviver com interação, e todos são beneficiados. Gente, é muito poderoso simbolicamente. Para mim, isso me tira o tapete sobre os pés. Eu fui uma criança, eu fui criado num prédio que tinha outro prédio em frente, assim, a 6 metros de diferença. E tinha embaixo o apartamento que tinha uma criança com síndrome de Down. Eu me lembro do Guilherminho. Ele nunca saía de casa. A família escondia ele. Estamos falando da década de 60. Parece muito tempo atrás, 50 e poucos anos atrás. Era absolutamente... E aí eu olho o menino, professor, dando aula. É muito bom ver que a gente andou, né? Assim. E o que falta para a gente andar mais, seu Rodrigo? Para nossas escolas formarem, prepararem mais Samuéis por aí. O que a gente precisa, Biel? A gente precisa apostar na escola, né? Apostar nos professores. Né? Os educadores hoje dizem que falta conhecimento, eles se sentem inseguros. Né? Por outro lado, né, quando a gente oferece repertório, quando a gente está junto ali, com a Secretaria de Educação, coloca isso como uma agenda, as coisas mudam e a escola melhora a educação para todas. É bom deixar isso claro. Hoje em dia se percebe, Biel, que quando a escola ela assume esse compromisso, né, ela gera, eu diria, um desconforto construtivo, porque as equipes precisam se reciclar, precisam buscar alternativas. E aí a pedagogia, o projeto pedagógico da escola melhora para todo mundo. E, por outro lado, né, conviver com todos os públicos desde a primeira infância, hoje é considerado um precioso valor, porque você com isso estimula habilidades como a capacidade de mediar conflitos, estabelecer cooperação, se colocar no lugar de quem é diferente, ou seja, competências essenciais para o mundo contemporâneo. A gente ouviu o professor, agora vamos ouvir a mãe de aluna. Qual a sua reação? Eu fiquei também muito feliz de ver o depoimento do Samuel e acho, Bial, que esse depoimento dialoga com aquele anterior, né, daquela pessoa dando depoimento dizendo do bullying. Nós somos sujeitos do nosso tempo, né, e a gente carrega as ambiguidades dessa transformação que está acontecendo e que ainda é recente. Então, a gente, vamos supor, aquela pessoa lá sofrendo bullying, ela não estaria protegida disso se ela estivesse numa instituição segregada. Pode ser até que ela não sofreria bullying ali, mas como é que a gente sustenta essa bolha em todos os outros ambientes onde ela vai viver depois? Né? E, de outro modo, assim, os alunos sofrem bullying na escola, não só os alunos com deficiência, a gente tem inúmeros casos. E a gente não está pedindo para os outros que não têm deficiência saírem da escola por causa disso, não é mesmo? E fico pensando isso, que a gente vai aprendendo e acomodando e evoluindo a partir dessas pessoas que ocupam esses espaços e que podem ir tensionando e modificando a forma da escola atuar, né? Mais do que modificando, transformando a escola em benefício de todos nós. Então, acho que o caminho está apontado, né? É só a gente investir nele. Nossa conversa sobre educação inclusiva com Rodrigo Mendes e Mariana Rosa. Agora a gente vai incluir na conversa Caroline Souza. Carol é autista de nível 2 de suporte. Agora é preferível falar assim, não falar mais em síndrome de Asperger ou autismo leve, moderado e severo. Agora, tentando ser mais preciso, usa-se níveis de suporte, que medem o grau de dependência para atividades básicas do dia a dia, tipo comer, tomar banho, trocar de roupa, sair na rua. Considera-se 3 níveis de suporte.
Carol tá no meio, no nível 2. Caroline! Oi, minha querida Carol, tudo bem? Oi, tudo bem. A gente está muito feliz que você pode participar. Muito obrigado, viu? Obrigada. Carol, para você, qual é a importância da educação ser inclusiva? Vou usar comunicação alternativa para responder, porque tenho dificuldade em falar. A inclusão para mim é ter as suas necessidades de suporte atendidas, ser aceita e respeitada em todos os âmbitos da sociedade. Eu fui não verbal durante toda a minha infância. A escola nunca me aceitou, não me queriam lá, e mandavam sempre minha mãe me levar para casa. Minha mãe e minha tia foram a minha escola, meu aprendizado. Minha mãe me alfabetizou. Eu era a criança problema, a criança que diziam que atrapalhava. Algumas pessoas pensam que autistas de suporte 2 ou 3 são incapazes. Eu sou de suporte 2 e nunca fui incapaz. A escola é que não me dava a chance de mostrar minha capacidade. Se eu não conseguia aprender em sala, era porque ninguém me ajudava. Não entendiam que os meus comportamentos diferentes, que as professoras chamavam de estranhos, eram a minha forma de comunicação. Nem por isso eu gostaria de ser separada dos alunos sem deficiência, em uma escola especial. Eu só queria que a escola regular me aceitasse. Só fui ser de fato aceita como sou, na faculdade. Foram 5 tentativas fracassadas de fazer uma graduação, enquanto eu não tive suporte. A partir do momento que me deram todas as adaptações que precisava, eu consegui. Isso foi na 6ª tentativa. Consegui porque fui incluída. Não foi fácil ou rápido, mas não desistiram de mim. Demoraram 8 anos para que eu terminasse um curso de 3 anos e meio, mas o tempo não importa. Esse ano eu me formei em pedagogia. Uma autista de maior suporte, que pessoas não acreditavam que terminaria nem mesmo o ensino fundamental, terminou a faculdade. A inclusão verdadeira mostra que você não é incapaz. Incapaz muitas vezes é o meio que só enxerga a deficiência e não o ser humano. Estamos vivendo num período complicado da sociedade, onde muitos de nossos direitos conquistados estão sendo retirados. Não podemos deixar o retrocesso acontecer. Precisamos ensinar a sociedade a incluir, e não poupá-la de conviver com o diferente, excluindo pessoas com deficiência dos ambientes. Precisamos de acessibilidade, aceitação e respeito. Precisamos ser incluídos. Acabou. Muito obrigado, Carol. Se eu tivesse uma plateia, agora eu ia falar uma salva de palmas! Mas eu não tenho nada a acrescentar depois do que a Carol disse. Você se atreve, Rodrigo, Mariana, querem falar mais alguma coisa? Eu quero dizer o quanto é disruptivo a gente ter num programa de TV como o seu, uma pessoa que não se comunica hegemonicamente pela fala, dando o seu depoimento, né, e dizendo de tudo que ela pensa, como sujeito que ela é. Então, estou muito feliz, né, sinto o quanto, até me emociono, porque isso realmente, para mim, né, e para minha filha, sobretudo, abre muitas portas. Então, muito obrigada pelo espaço e por ela poder dizer o que quer. Isso liberta a todos nós, né, Rodrigo? Bia, acho que o caso da Carol, do Sávio e tantos outros que eu citei, acho que mostram que quando a escola abraça a diversidade como um valor, a gente mira o nosso leme para um tipo de sociedade em que todo mundo vai ser tratado como igual, onde a gente não vai aceitar abismos sociais. Então, o mundo, Bial, vai melhorando conforme a escola vai incluindo todo mundo. Obrigado, cara. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando que educação é um direito de todos, e inclusive das pessoas com deficiência. Já deixe seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Valeu, até o próximo vídeo, abraço, tchau!